No Papo de Redação de hoje, vamos falar sobre Tiradentes. O professor Egídio Neves Neto conosco, professor de História, Filosofia, professor universitário, fala sobre Tiradentes conosco nesta tarde, neste programa, no STZ Notícias, no Papo de Redação. Professor, mais uma vez, prazer recebê-lo. Vamos falar sobre Tiradentes. Quem foi Tiradentes, o que fez Tiradentes, o porquê essa história tão falada e tão propagada que Tiradentes foi esquartejado, enfim. Tiradentes, quem foi? Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado. É muito difícil saber quem foi Tiradentes. Por quê? Porque a história do Brasil, a história do mundo, é uma interpretação e é uma construção dos historiadores. Ou seja, a partir de fatos, é como se você tivesse um joguinho de criança desses de montar, né? Então, a partir dos fatos, os historiadores juntam, e conforme eles juntam, esse desenho pode ficar de um jeito ou de outro. Então, a história é uma construção, né? É um entendimento. Vamos dar um exemplo bastante fácil. Se eu perguntar para um cara do PSDB o que é o governo do Lula, ele vai falar uma série de coisas que são verdades, mas que vão montar um quadro que um petista não gostaria. Se eu perguntar para um cara do PT o que foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele vai falar um monte de fatos verdadeiros, mas que vão dar uma outra cara para o governo Fernando Henrique. Por quê? Porque cada um de nós usa uma espécie de, digamos assim, de lanterna. É como se você entrasse numa casa escura e pegasse uma lanterna e iluminasse só alguma coisa. Então alguém vai ver só que a casa tem televisão. Alguém vai ver que a casa tem quadros. Alguém vai ver que a casa tem apenas sofá. Então, cada um vê o que quer. E cada um constrói aquilo que acredita. E não é mentira, ele constrói aquilo que acredita. Para o pessoal do PSDB, o governo do Lula sempre deixará a desejar. Para o pessoal do PT, o governo Fernando Henrique sempre deixará a desejar. Eles não estão mentindo. Agora, para quem não tem visão só para o governo do Lula, ou para quem não tem visão só para o governo do Fernando Henrique, vai conseguir ver coisas boas em um, em outro, coisas ruins em um, em outro. Perfeito. Vai conseguir fazer uma análise mais técnica, vendo coisa boa nesse, coisa boa nesse, coisa ruim nesse, coisa ruim nesse. Perfeito. Enfim, no fritar dos ovos, os dois falam a mesma verdade, porém de uma maneira diferente. Perfeito. Então, aí você vai ter o quê? Por isso que existe a faculdade de História. Na faculdade de História, você não fica estudando as datas, nem os nomes, como as pessoas acreditam. Estudar História é entender por que há uma determinada construção desse jeito, de um determinado fato, por que se constrói de outro jeito. Então, se eu usar, para a gente são ferramentas, se eu usar a ferramenta weberiana sobre um determinado assunto, eu vou ter uma resposta. Se eu usar a ferramenta marxista, eu tenho outro. Se eu usar a ferramenta do Durkheim, eu tenho outro. Então você estuda como utilizar as ferramentas de maneira neutra a chegar a uma conclusão, né? O que é hegemônico e importante no Fernando Henrique e o que é hegemônico e importante no Lula. Não há o interesse de dizer quem foi melhor, quem foi pior. Que isso aí é coisa do cidadão que vai ter que votar. O historiador, ele tem que enxergar como aquilo foi produzido e de maneira bastante neutra, o mais neutro possível. Porque senão, né, nós vamos ficar na discussão do cidadão. O cidadão tem direito de discutir o que é melhor, o que é pior. O historiador, ele tem que se isentar do cidadão e ver a coisa mais próximo possível do que ela é. Então ele tem que acender uma luz e ver a casa inteira. Ele não pode ficar com uma lanterninha, que é muito gostoso, só aquilo que me interessa, né? Então eu entro aqui e falo, bom, o que me interessa ver aqui? Que tem câmeras. Mas o que isso significa em relação a Tiradentes? Perfeitamente. O que vai acontecer? O Sérgio Buarque de Holanda, que é o grande historiador do Brasil, morto em 1981, pai do Chico Buarque de Holanda, ele olha para o Tiradentes e ele vê um herói. Então ele vai construir, tudo que ele olhar na história do Tiradentes, ele vai construir como uma coisa bonita. Ele não olhará as coisas, digamos, que a gente considera feia. Para começar,
é impossível que Tiradentes tenha aquela cara de Jesus Cristo. Aquela barba comprida, aquele cabelo comprido, não é? E o rosto que lembra Jesus Cristo, não é? Que passa a ideia que Tiradentes é salvar o Brasil, mas que morreu como Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morre na cruz e Tiradentes enforcado. Jesus Cristo pelo bem da humanidade e Tiradentes pelo bem da população brasileira. Então, isso é uma construção, não é uma mentira. Eu posso entender que um dia houve um grupo de pessoas que queriam libertar o Brasil das mãos de Portugal porque não aguentavam sempre pagar uma quantidade de impostos absurda. O Brasil estava devendo para Portugal, só a região das Minas Gerais, estavam devendo 7,5 toneladas de ouro. Significa que, por exemplo, na época, suponhamos que Tiradentes queria defender o Brasil dessa situação. Um grupo de pessoas vendeu essa imagem para todo o país e para o mundo que Tiradentes era o grande salvador. Sim. Tiradentes era a solução, era o salvador dessa situação. Perfeito. Já outros discutem o assunto. Você vai pegar um cara chamado Kenneth Maxwell, que é um brasilianista, né? Ele escreve na Folha de São Paulo. O Kenneth Maxwell, brasilianistas são os norte-americanos que estudam a história do Brasil, né? Porque o governo norte-americano não é tolo. Se eu quero ter relações econômicas, comerciais e diplomáticas com algum país, eu tenho que saber a história daquele país, para entender os costumes, o jeito de ser e como é que eles se veem, e até a qualquer maneira imagem de agir, né? E a maneira de agir. Então os norte-americanos têm estudantes, né, e professores que estudam a história de todos os países do mundo, para eles terem uma ideia de como é que nós somos. Beleza? Então o Kenneth Maxwell vai escrever um livro chamado A Devassa da Devassa. Devassa quer dizer inquérito. É o inquérito do inquérito. Ele vai ler o inquérito feito sobre a participação de Tiradentes nessa revolta. E o que ele vai descobrir? Que o governador das Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, estava com medo danado da rainha de Portugal, que disse para ele o seguinte: se tiver contrabando no Brasil, eu quero que você puna os contrabandistas. Por quê? Porque tem um pessoal dizendo que o ouro acabou. Se o ouro realmente acabou, você não vai punir ninguém, porque eles não estão pagando imposto, porque eles não têm ouro. Beleza? O que o cara fez? Ele ficou com medo danado. Por quê? Porque a resposta que ele desse, se tivesse errada, ele ia pagar com a fortuna dele. Ele ia perder tudo. O cargo de governador, a grana da família, e iria para a cadeia. Então ele não sabia se ele devia punir as pessoas acusadas de contrabando, e é claro que havia contrabando. E também era claro que o ouro fácil de achar, aquele ouro mais à superfície, estava esgotando. O ouro no Brasil não acabou, nós temos ouro até hoje, só que eles não tinham tecnologia para continuar tirando. Então nós podemos dizer erradamente que acabou o ouro. Então vamos ficar assim para ficar mais fácil. Então o cara não sabia o que fazer. Ele decidiu que o ouro estava acabando, que os brasileiros não estavam mentindo. E ficou com medo danado. Aí, para a sorte dele, 5 pessoas, entre elas o Joaquim José Silvérios dos Reis, que vai entrar para a história como traidor, vai lá e fala o seguinte para ele: eu sei de pessoas que estão tramando contra o governo português. Se você perdoar as minhas dívidas com a coroa, eu conto quem são essas pessoas. O cara falou: beleza, passa o nome. Ele passou o nome de 36 pessoas. Algumas inventadas, as pessoas existiam, mas ele tinha posto lá porque ele não gostava do sujeito. Como se alguém fosse lá e falasse assim: ó, o Laurenti está roubando, vamos chamar o delegado. Mas você nem sabe do que é. Muito bem. Então, o cara, munido desses nomes, montou o inquérito. E aí, no inquérito vai aparecer que os caras estavam tramando contra Portugal. Então é uma montagem de inquérito, é uma peça juridicamente falando. Né? Não quer dizer que eles estavam revoltados contra Portugal no sentido de querer uma independência, mas no sentido que é muito comum no Brasil, né? Chega essa época que nós temos que pagar impostos e que as pessoas começam a reclamar, porque eu pago muito imposto, porque o imposto é injusto, porque não volta para o cidadão. O cara que está falando isso não vai se revoltar contra o governo da Dilma, nem contra a Polícia Federal por causa disso. Né? Mas eu posso dizer que há uma revolta. Então, a revolta foi criada. Correto? Já é muito diferente. Ó. Para o Sérgio Buarque de Holanda, com a lanterna dele, ele vê que Tiradentes queria, no mínimo, tornar
O Rio de Janeiro e Minas Gerais independentes de Portugal. O outro já começa a perceber que o que há é uma construção. Eu preciso provar que eu estou certo. Eu, Visconde de Barbacena, não declarei a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados, porque eu estou com medo de uma rebelião contra mim. Então eu digo para a rainha que fiz isso justamente para evitar a revolta contra mim. E aí, como diria um brasileiro, eu tirei o meio da reta. Eu agi corretamente. Essa é uma segunda versão. Tem uma terceira. Qual seria? A terceira é a mais terrível de todas, é do Paulo Miceli. Ele tem um livro chamado O Mito, olha só, O Mito do Herói Brasileiro, ou O Mito do Herói Nacional. Nesse livro, e o Paulo Miceli é professor da USP, né? Então é alguém que pode falar. Pode ser que a gente não concorde com o que ele fala, mas você tem uma terceira lanterna para você olhar. E para eles, com embasamento, né? Todos com embasamento, todos com ferramentas, o que é importante. Cada um deles vai usar, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda é weberiano, então ele vai usar a metodologia do Weber para entender. O meu amigo, o Kenneth Maxwell, já vai usar o historicismo, ou seja, ele vai tentar olhar os fatos de maneira histórica, né, sem se colocar. O Paulo Miceli já vai usar o marxismo. E aí, né, para o marxismo é importante destruir os mitos nacionais. Por quê? Porque você quer mostrar que a história brasileira é feia e que é suja e que é importante montar uma outra história que provavelmente seria uma revolta socialista, seria um movimento de derrubada do governo da época, que o livro é muito antigo, né? Do governo da época e a instalação de um outro tipo de governo, né? Então, e isso também é importante, é preciso perceber por trás do historiador, e é preciso estudá-lo, o que ele leu, o que ele estudou e o que ele quer provar. Isso é importante na história. Você tentar perceber em cada livro que você lê o que é que o cara quer provar e qual a utilidade daquilo, não é? Então, qual a utilidade de Tiradentes herói? Qual a utilidade de entender neutramente? Ou agora vamos ao meu querido Paulo Miceli. Para o Paulo Miceli, Tiradentes era muito feio, muito alto, estrábico, nunca usou barba, até porque, vamos pensar com a cabeça dele, em que presídio você já viu um preso de barba e cabelo comprido? Por questões de higiene, isso é proibido. Então você percebe que houve aqui, aí, e isso é óbvio, uma construção. Pegaram um sujeito chamado Joaquim José da Silva Xavier, colocaram cabelos mais longos do que ele tinha, puseram barba, consertaram o olho dele e o deixaram a cara de Jesus Cristo. Bom, com isso podemos concordar, muita gente concorda. Agora, vem as outras coisas do Paulo Miceli. Tiradentes era um fracassado, cuja família tinha sido rica, perdeu tudo, e o grande sonho de Tiradentes era fazer parte de uma quadrilha de contrabandista na qual estavam envolvidos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Rolim e o irmão dele, o Rolim, que era o maior contrabandista de diamantes da colônia. Então, se na primeira versão Tiradentes é herói, na última que vemos aqui, era um bandido. Era um grandioso bandido. O que nós temos que tentar descobrir? E o senhor acredita em qual história? Como professor? Eu fico, a partir das minhas leituras, eu pego um pouquinho de cada um. Vamos lá. O que a gente tem de importante, né? Porque nós temos que ver a casa toda. O que a gente tem de importante no Sérgio Buarque de Holanda? Sim, houve gente reclamando dos altos impostos. O descontentamento. O descontentamento. Isso é fato. E ele fez isso, ele estava descontente. Ele estava no meio dos descontentes. Talvez até se transformou num contrabandista para tentar dar o golpe na própria coroa portuguesa. Na coroa portuguesa. Quer dizer, vamos contrabandear para a gente evitar de ficar pagando imposto para esse pessoal que vem aqui para roubar o país, ou roubar a gente. Não é um discurso que você ouve hoje, e até um discurso meio triste, se eu não sonegar
eu não consigo manter a minha firma. Exato. A gente ouve. Você ouve isso, dizer, infelizmente. Passa anos, entra anos e a história se repete. Não é? As pessoas dizem isso então, claramente. Essa é uma coisa, que a gente pode ficar da primeira versão. Isso. Na segunda? Na segunda, o que a gente pode ficar? Com a história da construção do inquérito. Interessava para o delegado falar que tinha gente, ou para o governador, para usar uma expressão mais correta, interessava para o governador dizer para a rainha, olha, eu não declarei a derrama, então eu estava certo. Por quê? Porque havia gente tramando contra a senhora. Então eu fiz uma boa coisa para a senhora. Uma troca eu evitei para evitar a queda do governo. Para evitar que ele mesmo fosse apenado e perseguido se ele tivesse errado. Então, ó, eu não errei. Tem gente tramando contra a senhora. Foi uma jogada política dele. Perfeita. E essa jogada pode, na época, ter sido muito boa para ele, para a coroa, enfim. Para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? Porque aí, para a coroa, bom, então, o ouro realmente está acabando, né? E nós não podemos forçar os brasileiros a pagar mais impostos do que eles conseguem pagar. Dizer, foi uma jogada política para ele se dar bem com a coroa e para ele também fazer o meio de campo com o pessoal que estava revoltado. Isso, porque acalmou todo mundo. Aí, a partir daí não tem mais revolta. Isso, aí vem uma terceira parte. Aí vem uma terceira parte que tem um interesse em fazer o quê? Em destruir os heróis nacionais. Contando verdades. Contando verdades. Porém, de uma maneira mais agressiva. Mais agressiva, não é? Não é? Porque o Tiradentes pode ter sido mesmo. E contando só o lado ruim. Ruim. Não as coisas boas do Tiradentes. Isso. E aí vai destruir o mito. Aí destrói o mito. Né? Ele pode ter sido mesmo feio. Né? Muita gente feia é extremamente carismática. Extremamente competente. E vamos ser malvados, né? Jânio Quadros era muito feio, mas tinha um carisma danado. O Fidel Castro, para o meu gosto, embora eu também seja feio, para o meu gosto é horroroso. Mas o Fidel Castro, quando fala, ele encanta as pessoas. Pois é. Então ele deixa de ser feio. Né? E muita gente assim o é. Não é? Há um discurso em livros antigos de padres seríssimos que dizem que Jesus Cristo era feio. Mas que tinha um poder de oratória bastante grande. Então, essas construções existem. Não é? Então, o interesse do Paulo Miceli é, olha, a elite brasileira não é boa. Então, nós precisamos destruí-la, destruindo aquilo que ela acredita. Aí você está estudando história. E quer dizer, num resumo total dessa história de Tiradentes, ele pode sim ter sido um grande líder, um revoltado, ou se podemos dizer assim, mas uma revolta do que se cobrava de impostos contra o povo. Então seria um líder popular. Sim. Podemos dizer que sim. Claro, sim. Podemos dizer que houve um jogo político de Tiradentes com o próprio governador da época, com a coroa, para que as coisas se acalmassem no meio do povo e até na questão política do momento do país. E podemos dizer que ele era um contrabandista mesmo, que sonegava, fazia o ouro sair, o diamante sair, sem passar pela coroa. Então tudo isso pode ter sido verdade. Sim. Ou tudo isso foi verdade. Mas cada um conta a história da sua maneira. Então por isso temos várias versões sobre Tiradentes. Perfeito. E o povo, como aprendeu na escola, que Tiradentes foi uma pessoa maravilhosa, foi um grande líder, um mito mesmo, que foi esquartejado, que foi realmente um grande homem e que seria uma grande esperança para o povo naquela ocasião. Então isso se passou nas escolas, se vendeu essa ideia nas escolas, por isso que o povo acredita que Tiradentes foi esquartejado, que era bom, que só fazia coisa boa, que era um grande líder, ou não. Perfeito. Durante muito tempo havia um interesse, porque quem ajudou a criar o mito do Tiradentes bonzinho são os militares proclamadores da República do Brasil. Por quê? Porque eles precisavam de um herói. Quando você quer fazer alguma coisa, você tem que citar alguém que lutou por aquela causa. Então, eu quero lutar pela ecologia, digo, seja como Chico Mendes. Então, eu tenho um mártir, perfeito, para levantar o povo e levá-lo às ruas. E o próprio pessoal daquela época, quando vendia a imagem de que Tiradentes era um grande líder, que deveríamos nos espelhar nele, pela sua liderança, pelo seu poder de luta, eles tinham interesse em criar outros líderes, em criar outros mitos. Né? O próprio militarismo queria criar um mito. Olha, acreditamos nele, ele é o grande líder, ele é o nosso líder. Então se vendeu muito essa ideia. Né? Porque você percebe por um fato aqui da nossa cidade. A Praça 21 de Abril, veja o nome, 21 de Abril.
ela não tem nenhuma correlação com o Tiradentes. Quer dizer que as pessoas daqui de Sertãozinho, 100 anos depois, né, porque a praça é mais ou menos 100 anos depois da morte de Tiradentes, né, elas não tinham a menor noção do Tiradentes, porque até esse momento não tinha sido criado o mito Tiradentes, senão os caras aproveitariam para, né, já que a praça é criada em 21 de abril... Seria a Praça Tiradentes. Seria a Praça Tiradentes, na Igreja Matriz, né? E se comemoraria junto as coisas. Então as pessoas tinham total ignorância da questão do Tiradentes, porque ela foi apagada. Tanto é que o nome Inconfidente é um xingamento. Confidência é um segredo. Inconfidência é você contar um segredo. Então as pessoas chamam o Tiradentes de Inconfidente, querendo elogiá-los, mas não sabem que estão chamando de traidor, porque da visão de Portugal ele seria um traidor. Para Portugal ele é inconfidente, para a gente ele seria um herói. Então, tanto é que os mineiros não aceitam esse título, né? Para os mineiros é a revolta das Minas Gerais, e não a Inconfidência Mineira, porque senão você está falando a traição mineira. Veja que é preciso perceber até essa construção, né? Então, passou muito tempo, as questões do Tiradentes foram esquecidas, até que os militares, que vão proclamar a República em 1889, precisando de um líder, desencavam o Tiradentes, para usar a minha imagem, né? Eles entram na casa, pegam a lanterninha deles e vão ler só aquilo que interessa do Tiradentes, como herói, bonito e alguém que vai lutar pela pátria. Professor, muito obrigado pela visita. Falamos sobre Tiradentes, né? Dia 21 de abril se comemora Tiradentes, com vários ângulos de observação. Como o senhor disse, versões diferentes sobre um mito criado no país. Muito obrigado pela visita. Sou eu quem agradeço. Conversamos com o professor Egídio Neves Neto, professor de História e Filosofia, falando sobre Tiradentes, aqui no Papo de Redação pela STZ.